Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre um conceito dentro da análise transacional, que são os estados do ego. Para quem ainda não sabe o que é análise transacional, quer entender um pouco mais, assiste o vídeo anterior. Eu dou uma introdução falando o que é AT, da onde que veio, falo um pouco do Eric Berne, que foi o criador da análise transacional, e cito aí alguns conceitos principais que existem dentro dessa abordagem. E hoje eu vou falar mais especificamente dos estados do ego. O que é isso, né? Não sei se você já viu, mas o estado do ego, os estados do ego são diagramados em 3 bolinhas. Então, são 3 bolinhas. A gente coloca o P, que é referente ao pai, e embaixo uma bolinha com o A, que é referente ao adulto, e embaixo a bolinha do C, que é referente à criança. Então, fica PAC. E ela é bem comum, assim, bem utilizada. Então, às vezes, se você já viu, a gente tá falando, essas bolinhas estão falando dos estados do ego, que é a forma como o Berne vai diagramar e explicar a nossa personalidade. Como que funciona? Pai, adulto e criança são formas de ser, de estar, de pensar, de sentir no mundo. E elas são criadas a partir dos determinantes. O que são os determinantes? Determinantes foram coisas que foram acontecendo na nossa vida e que vai se enquadrando aí dentro dessas estruturas específicas de ser e estar no mundo. Dentro do estado de ego pai, os determinantes que vão determinar a formação dessa estrutura de personalidade vão ser aquelas mensagens que foram passadas das pessoas que construíram, nos ajudaram a construir a nossa personalidade. Então, os nossos pais, avós, tios, a nossa cultura, professores, pessoas que foram de referência no momento aí da nossa infância, primeira, segunda infância. Principalmente, que são momentos em que estamos mais abertos, temos redes neurais mais cruas, né? Estamos formando aí neurônios, caminhos neurais, então a plasticidade cerebral é maior e a gente consegue receber e instaurar mais informações. Então, nesse momento, a gente vai recebendo mensagens dessas pessoas, mensagens proibitivas, mensagens permissivas, mensagens de certo e errado, de para onde a gente tem que ir, o que a gente deve fazer, o que tem que fazer. E aí, essas mensagens vão sendo guardadas dentro do estado de ego pai. Então, é como se fosse uma esponjinha que absorvesse várias mensagens sobre a vida, sobre o que é o mundo, sobre quem sou eu, quem são as pessoas, vai ficando ali. Já no estado de ego criança, ela absorve os determinantes de ação de um outro lugar, que é do lugar de vivência, de experienciar as situações. Então, quando eu estou experienciando essas mensagens que vêm dessas pessoas, eu estou também absorvendo e construindo aí a minha estrutura de personalidade do estado de ego criança. Então, o estado de ego criança, ele fala de uma coisa mais visceral, uma coisa mais conectada com a gente, com o que a gente experiencia. Então, quando a gente recebe uma mensagem, por exemplo, uma mensagem da nossa mãe de que não pode comer sobremesa antes do almoço. Então, a gente começa a absorver, a gente pode absorver essa mensagem lá no estado de ego pai, e aí a gente aprende que não pode comer sobremesa antes do almoço. E no estado de ego criança, a gente absorve talvez a frustração de não poder satisfazer uma necessidade ou um querer naquele momento. Então, no estado de ego criança, a gente coloca as nossas experiências, nossas vivências, o que a gente percebe disso tudo. Às vezes a gente vai construindo ideias de que a mamãe é má, que a mamãe não gosta de mim, talvez, que a mamãe é muito brava, porque ela não deixa eu comer essa sobremesa antes do almoço. Essas informações, elas vão ficando ali no estado de ego criança. Então, eu vou construindo formas de pensar, de sentir, de estar no mundo, de entender o mundo, de entender a mim mesmo no mundo, a partir da minha experiência, que vai ficar, então, como determinante do meu estado de ego criança. E o determinante vinculado ao estado de ego adulto já são determinantes mais vinculados ao presente,
a capacidade de raciocinar sobre o momento atual. Então, o adulto ele é muito do aqui e do agora. Ele entende como que estão sendo as coisas no momento presente. E ele vai fazer, quando o adulto ele tá um adulto saudável, tá um adulto mais menos contaminado com as questões de pai e de criança, ele vai conseguir fazer uma conversa desses dois movimentos dentro de nós. Então, se eu absorver a informação de não posso comer sobremesa antes do almoço, mas tenho dentro de mim uma vontade frustrada de comer sobremesa antes do almoço, o adulto ele vai conseguir fazer essa conversa dentro de mim e pensar: será que é melhor isso ou aquilo? Dependendo da situação em que eu me encontro, dependendo, né, das questões atuais que me rodeiam. Então, as mensagens que estão no pai e na criança são mensagens do passado e que ainda reverberam nas nossas relações e na forma de estar no mundo no presente. E aí a gente vai falando sobre a importância de ter acesso a essas mensagens para a gente entender o que está movendo o nosso dia a dia. São mensagens saudáveis, são mensagens que estão gerando sofrimento? Será que a gente tem um estado de ego pai muito forte, e aí o adulto e a criança às vezes estão fraquinhos, não estão recebendo muita energia psíquica, que a gente vai chamar de catexia, né, que é essa energia psíquica fortalecida, grande, né, dentro dos estados do ego. Às vezes o meu estado de ego pai, ele tá muito catexizado, e aí eu me movo sempre através de mensagens que me foram passadas, como esponjinha, lembra? E aí vou me movendo no mundo muito nesse lugar meio parental. Ou será que eu tenho um estado de ego criança muito forte, então eu tô sempre vinculada a questões viscerais, internas, minhas, e me colocando no mundo mais no estado de ego criança. Então essa análise é bem legal pra gente descobrir aquelas mensagens que estão nos atrapalhando, algumas feridas que a gente pode estar carregando e estar aí movimentando a nossa vida, as nossas relações. Como é que tá o nosso adulto? Será que ele tá fortalecido o suficiente para conseguir fazer essa conversa de uma maneira saudável? Então, essa análise dos estados do ego, ela passa por um entendimento das mensagens que a gente recebeu e das vivências que a gente recebeu, porque elas foram muito fortes e importantes para a criação dos nossos estados do ego, para a gente conhecê-los e poder entender o que eles estão fazendo, né? Como que eles estão movendo no nosso dia a dia. Será que tá legal ou não tá? Então é isso, pessoal. Essa é uma introdução, né? Um olhar mais básico sobre os estados do ego, mas já é um começo bacana. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Quem tiver alguma dúvida, pode me chamar, eu tô disponível. Pode escrever aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, curte. Se você acha que alguém pode aprender com esse vídeo também, compartilha.